Quer ser aprovado na GmbH? Tá cansado de teoria e não tem tempo para poder estudar? Conheça a nossa revisão 100% online, focada na resolução de questões. E o melhor, já está disponível para te ajudar a conquistar a sua aprovação. Clique abaixo e saiba mais. Fala LJortano, LJortanas, lendários! Meu nome é Igor Albert e a gente vai ver um pouco agora de informática, da parte de informática que vai estar lá no seu concurso. Bora focar aí nos principais pontos, porque é para acertar a questão, galera. É para acertar a questão. Lembrando que vamos encontrar lá questões de Windows 7, Word 2007, Excel 2007, Internet Explorer e Outlook 2007. Agora, bora lá, porque tem muito trabalho pela frente, beleza? Separei algumas questões, separei algumas coisas pra gente ver aqui, que resumem a maior parte das coisas que a gente tem que saber. E aí, vamos buscar ver algumas dicas, ver algumas coisas que vão te ajudar pra caramba lá na hora da prova, beleza? Bora lá! Avalie as seguintes afirmativas a respeito do Internet Explorer 11. O atalho Ctrl+T abre uma nova guia. O atalho Ctrl+P coloca o cursor na caixa de pesquisa. O atalho Ctrl+W fecha a guia atual. O atalho Ctrl+H apaga o histórico. Marque a alternativa que só aparecem afirmativas corretas. Bora lá então! Galera, no Internet Explorer a gente tem que lembrar alguns dos principais atalhos que a gente tem, beleza? Ctrl+T realmente abre uma nova guia. Lembra lá que as guias elas ficam abertas, aqui tem o nome da janela, tem alguns menus, tem algumas coisas, tem os botões de minimizar, maximizar, fechar e aqui ficam as guias. Normalmente quando a gente está usando a gente abre várias. Aqui no final normalmente tem um botão para adicionar uma guia aqui no Internet Explorer. É tipo uma página com um asterisco. Para eu abrir uma nova guia utilizando um atalho, eu posso utilizar esse Ctrl+T. Lembra aí, T de Tab, tá? O atalho Ctrl+P coloca o cursor na caixa de pesquisa. Não, Ctrl+P é de imprimir, beleza? O atalho Ctrl+W fecha a guia atual. Fecha. Então, se Ctrl+T abre, Ctrl+W fecha a guia que eu tô naquele momento. E Ctrl+H apaga o histórico? Não. Ctrl+H abre o histórico para a gente visualizar. Belezinha, galera? Ctrl+T abre, Ctrl+W fecha, Ctrl+H mostra o histórico. Faz essa associação dessa primeira letra aqui, tá? Então, 1, 2. 1 e, na verdade, 1 e 3 são as corretas. 1 e 3, beleza? Se a gente já lembrasse do Ctrl+T aí, a gente já matava a questão. Lembra lá na hora da prova, um dos pontos principais é você tentar eliminar aquelas que você já tem certeza que não estão corretas. E aí vai sobrar pouca coisa e aí você tem bastante chance de acertar. Fechou? Bora lá. Próxima questão. Em relação aos conceitos de internet, assinale a alternativa incorreta. Um exemplo de endereço de e-mail possível é concurso@outlook.com. B. Um exemplo de URL possível é https://www.policiamilitar.mg.gov.br. C. A função do DNS é traduzir endereços IPs em endereços URL. E D. A função de um provedor ISP é permitir o acesso à internet. Galera, nessa questão aqui dá pra gente revisar os principais conceitos aí de internet que é importante pra gente lá na hora da prova. Endereço de e-mail. Endereço de e-mail é uma coisa bastante fixa, bastante padronizada e não tem como fugir muito disso não. Endereço de e-mail, a gente tem um nome que a gente escolhe, tá? Tem algumas regras para esse nome, como por exemplo, não pode ter arroba, porque essa arroba ela vai aparecer obrigatoriamente depois. E depois a gente tem o provedor, por exemplo, Gmail. E depois a gente tem um .com, um .edu ou um .gov. Alguma coisa desse tipo aqui. E no final pode ou não ter, por exemplo, um BR. Então esse endereço aqui está nesse formato? Tá. Ele não tem esse negócio no final, mas não é obrigatório não. Esse negócio do final, BR, FR, indica de onde que é o serviço que a gente está utilizando. Esses domínios aqui é bom saber também, porque eles também aparecem nos sites, nas URLs. .com é alguma coisa comercial, edu de educação, gov
governamental e por aí vai. Então lembra que o endereço de e-mail tem que ter alguma coisa aqui atrás, um arroba, e aqui na frente a gente tem algumas coisas, por exemplo, o provedor separados por ponto, não é vírgula, beleza? Então esse e-mail aqui tá certo. URL, o que é o URL, Igor? Pelo amor de Deus. O URL são os endereços que identificam coisas na internet. Explica direito. São os endereços que a gente acessa lá, por exemplo, www.google.com, www.facebook.com, tá? São esses tipos de endereços que são as URLs que a gente chama. Eles podem variar a estrutura deles muito, mas em geral a gente tem alguma coisa, www.outracogov.com.edu.br. Essa é basicamente a estrutura. Esse aqui varia um pouco porque tem o MG aqui no meio, mas é possível também, ok? Pode também não começar com www. Então o URL realmente varia um bocadinho aí. Então a letra B também está certa, a gente está procurando a incorreta. DNS é uma funcionalidade, é um servidor de nome de domínio, serviço de nome de domínio, sistema de nome de domínio, desculpa. Sistema de nome de domínio, ele traduz endereços IP em endereços URL? Não, é o contrário. Por quê? Porque na internet você tem endereços IP. Endereços IP são coisas, por exemplo, assim, ó. 192.168.0.1, tá? Isso aqui é um endereço IP. Ele está separado, são 4 partes de número separados por pontos. E esses números eles variam de 0 a 255, tá? Isso é um endereço IP. A função do DNS é traduzir esse tipo de endereço aqui, por exemplo, google.com, nesse endereço aqui. Esse aqui que é o papel do DNS. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos mais facilidade de memorizar as URLs, tá? Que são textuais. Isso aqui é muito mais fácil de memorizar do que isso aqui. Lembra disso aí, beleza? Esse aqui é o endereço IP. Então, a função do DNS é traduzir URL para IP, porque o computador só entende IP, mas a gente, humano, memoriza melhor as URLs. Belezinha? Então, essa aqui está ao contrário. Na verdade, a função do DNS é traduzir URL em IP. E letra D, então a gente já marcaria a C de cara, né? Mas para a gente ver aqui, a função de um provedor é permitir o acesso à internet. Sim, lá na sua casa provavelmente você tem alguma internet, você paga uma conta mensal, por exemplo. Você contrata um provedor que te fornece acesso à internet, entendeu? Então a função de um provedor é fornecer acesso à internet, galera. Belezinha? Lembra lá do provedor que você usa na sua casa. Aqui na parte de informática eu recomendo que vocês lembrem de tudo que vocês fazem no computador, porque vai fazer diferença a sua experiência com o computador lá na hora. Lembra do que você faz na internet, lembra das suas edições dos textos que você já fez lá no Word, das planilhas possivelmente que você já mexeu no Excel, e aí eu tenho certeza que vão te ajudar lá na prova. 3. Sobre o Office Excel 2007 em português com as configurações padrão, é possível afirmar: se digitarmos 3 do 7 em uma célula, o Excel reconhece como uma data. B. Não é possível importar dados para serem trabalhados no programa. C. Se digitarmos em C1 o seguinte, A1 mais A2 sem aspas, C1 conterá a soma dos valores das células A1 e A2, caso sejam números. D. Não é possível formatar células para que os valores nelas digitados sejam automaticamente reconhecidos como valores monetários. Galera, vamos lá. Alguns pontos importantes aqui do Excel. Se a gente digitar numa célula 3 do 7, 3/7, ele vai entender como uma data sim. Beleza? Então, se a gente digitar um número que seja possível construir uma data a partir dele, ele realmente vai, por padrão, entender como uma data. Ele vai entender isso aqui como 30 de janeiro, por exemplo. Ok? Então, essa aqui está correta.
Não é possível importar dados. É sim, é possível sim. A gente inclusive tem uma guia lá, que é um daqueles menus lá de cima, que se chama dados, que serve para a gente também importar dados de fontes externas, ok? Então é possível trabalhar com dados externos no Excel. Se digitarmos em C1 o seguinte, A1 mais A2 sem aspas, C1 conterá a soma dos valores de A1 e A2, caso sejam números. Galera, foca aqui que isso aqui é realmente importante. Seguinte, para você indicar que você quer somar coisas, ou que quer fazer funções, ou que quer fazer fórmulas no Excel, você vai ter que começar sempre com o símbolo de igual. Então, se você digitar isso aqui desse jeito, A1 mais A2 em uma célula, ele só vai entender isso como um texto. Ele não vai entender como uma soma mesmo. Se você quiser mostrar para o Excel que você quer fazer uma soma do conteúdo da célula de A1 com o conteúdo da célula de A2, você vai ter que colocar um igual antes ali. Entendeu? Beleza? Lembra, funções e fórmulas vão começar sempre com igual. D. Não é possível formatar as células para que os valores nelas digitados sejam automaticamente reconhecidos como valores monetários. Falso também. No Excel, a gente pode formatar as células para elas receberem dados, para os dados delas serem entendidos como coisas bastante específicas, como datas, valores monetários, texto, porcentagem. Então, o Excel, quando você formata desse jeito, ele já entende que é um valor em dinheiro, por exemplo, e já coloca o símbolo de reais lá, ok? Então, essa alternativa aqui também está falsa. Lembra que no Excel a gente pode sim formatar células para elas serem interpretadas como algum tipo específico de dados, como, por exemplo, dinheiro, valor monetário, ok? Tá pegando tudo direitinho aí, galera? Foco, força e fé. Vai dar certo. 4. Analise a seguinte tabela construída no Office Excel 2007 em português e com suas configurações padrão. Assinale a alternativa incorreta. A gente tem em A1 5,3, em A1 5,3, vou copiar aqui para ficar mais fácil para a gente. B aqui a gente tem 8, 10 e aqui a gente tem a palavra guarda. Lembra que as células no Excel, elas são identificadas por uma letra e um número, beleza? A letra fica aqui em cima, indica a coluna, e a linha aqui são os números. Então, por exemplo, na célula B2 eu tenho a palavra guarda. Se em C1 digitássemos mínimo A1, B2, então mínimo A1, B2, o que isso geraria para a gente? Galera, mais um ponto importante aqui quando a gente estiver falando de fórmulas no Excel. A diferença de 2 pontos para ponto e vírgula. 2 pontos a gente está selecionando todas as células entre essa e essa. Ou seja, entre essa e essa a gente pega todos. Então a gente pega todas essas 4 aqui, beleza? Pega todo o retângulo ali. Se a gente tivesse só ponto e vírgula, foco aqui, presta atenção. Se a gente tivesse só ponto e vírgula aqui, a gente selecionaria só A1 e B2. Essa e essa. Não é isso que a gente quer. A gente quer selecionar todas. Beleza? Se a gente digitasse isso aqui, o valor retornado seria 5,3. E aí, o mínimo dentre esses aqui é 5,3? Porque essa função mínimo, ela ignora as palavras que estiverem ali no meio. E aí lembra de mais uma coisa, em português a gente tem vírgula para representar os números com casas decimais, a gente não tem o ponto, a gente tem a vírgula, ok? Se em C1 digitássemos menor A1, B2, e aqui a gente tem 2. O que essa função menor faz? Função menor e maior, elas são muito parecidas. A função menor vai pegar os valores e ordenar. Então, ela ordenou os valores. 5,3, só os numéricos. 8 e 10. Ordenou. E aí, ela vai olhar para esse segundo parâmetro aqui e pegar o número correspondente. Então, a gente quer o primeiro não, a gente quer o segundo, o 2. Então, a gente vai devolver o 8, beleza? Então, também está correta. A gente está querendo a incorreta.
Se em C1 digitássemos máximo de A1 e B2, aqui a diferença mortal do 2 pontos para o ponto e vírgula. Aqui a gente está fazendo o máximo A1, B2. Qual que é o máximo aqui? Só dessas duas células, A1 e B2. É o 5,3, não é o 10. O 10 seria se a gente tivesse trocado isso aqui por 2 pontos. Já matamos a questão, beleza? Foca aqui então na diferença do ponto e vírgula para 2 pontos. Ponto e vírgula, a gente está selecionando só aquelas células, 2 pontos, a gente está selecionando todo o intervalo, beleza? Recapitulando, se a gente colocar um 2 ponto B2, a gente está pegando todas essas 4 aqui, porque A1 está aqui, B2 está aqui. Agora, se a gente colocasse A1, ponto e vírgula, B2, a gente só pegaria essas duas, a gente não pegaria essas aqui, a gente pegaria só A1 e B2. Ok? Fechou, galera? E letra D, para terminar, se digitássemos concatenar B1 com B2, B1 com B2, ele escreveria 8 guarda. Perfeito também. Operação de concatenar, ela junta, trata tudo como texto e junta. Então, a gente está juntando o 8 com o guarda, forma 8 guarda. Concatenar, juntar, colar, beleza? Próxima. Estão 5. Rodolfo é professor e usa o Excel para gerenciar os dados de sua turma. Em uma planilha, ele coloca os nomes dos alunos e suas notas em cada avaliação. Na última coluna, ele utiliza uma função para somar as notas do aluno. Ele gostaria de adicionar outra coluna que tomaria como base a que contém a soma de notas dos alunos e conteria o fundo verde caso a nota fosse maior ou igual a 60 e vermelho caso contrário. O recurso mais adequado que ele deve usar para colorir as células automaticamente é... Essa função aqui é muito importante também, galera. Essa funcionalidade aqui do Excel. A gente, então, tem notas de alunos. A gente tem o nome aqui, por exemplo, Igor, nota na prova 1, nota na prova 2, total. A gente tem Pedro, nota na prova 1, nota na prova 2, total, que é a soma das notas. No final, eu quero ver se ele está aprovado ou reprovado. Mas, na verdade, eu não quero isso. Eu quero pintar de verde se ele estiver aprovado e pintar de vermelho se estiver reprovado. Qual que é o recurso do Excel que a gente usa para isso? Formatação condicional. Não esquece disso, não. Beleza? Formatação condicional a gente utiliza para formatar, para dar forma, para colocar cor, por exemplo, numa célula de acordo com uma condição. Que, nesse caso, é se a nota for maior do que 60, maior ou igual a 60, a gente coloca verde. Se for menor, a gente coloca vermelho. Beleza? Formatação condicional. Lembra disso. Não é formatação de cor, não é coloração automática, não é condição para formatação. É formatação condicional. Próxima, galerinha. E aí, tá dando para pegar? A gente está revisando aqui os principais pontos para você chegar lá na prova e imitar no negócio lá. Beleza? Sei que você tá cansado, mas força aí, porque vai dar certo. Você se esforçou, você está aqui batalhando com a gente, eu tenho certeza que isso vai dar resultado. Bora aí para a questão 6. Observe a seguinte tabela construída no Excel 2007. A gente tem data, quantidade de horas estudadas e a disciplina. Então, a gente tem, por exemplo, em 1 de fevereiro estudou 2 horas de informática. Em 4 de fevereiro estudou 1 hora de informática. Em C10, que é essa aqui, a gente está querendo fazer o quê? A gente está querendo analisar todos os estudos de informática que tiveram e somar a quantidade de horas que foram estudadas. Beleza? Galera, nas funções do Excel, o nome das funções indica muito para a gente. Por exemplo, se for uma função cont, uma função de contar. Contar é você enumerar objetos. Tem 5, tem 6. Quantos objetos que são maiores do que 10? Você vai contar. São 5 objetos maiores do que 10. Qual a diferença de contar para somar? Somar, você vai somar valores. Então, qual é a soma dos valores que são maiores do que 10? É diferente de contar. Somar, você vai pegar todos os que são maiores que 10 e adicionar um ao outro. Contar, você vai só enumerar quantos são maiores do que 10. Belezinha? Então, presta atenção no nome da função, porque pode te indicar muita coisa.
Aqui a gente quer colocar o total de horas estudadas, então é uma soma de horas que foram estudadas na disciplina de informática, tá? E a gente quer utilizar um recurso automático, ou seja, uma função do Excel. A gente vai utilizar a função conte-se, conte de contar, não é isso que a gente quer somar. Então não é conte-se. Soma-se, eita, essa tá melhor. Vamos olhar as outras que a gente já pode eliminar. Soma, nenhuma das anteriores. Essa soma aqui, será que vai ser o caso? Porque soma, na verdade, só recebe um tanto de valor e soma o que aconteceu, todos os valores que ela recebeu. Não é isso que a gente quer analisar se a disciplina estudada é informática. Então tem uma condição aí. E a função soma também, se você lembra, ela só recebe os valores que ela tem que somar, ela não recebe uma condição. Então letra C também está errada. A gente já sabe que A e C não são. Agora, soma-se, a gente vai somar de C2 a C6, de C2 a C6, olha, na verdade, olha aqui, de C2 a C6, a gente vai analisar, é igual informática? Se for, a gente vai somar de B2 a B6. Lembrando que B é a coluna das horas estudadas e C é a coluna das disciplinas. Então, de fato, é isso que a gente quer. Lembra aí da função soma-se. A função soma-se recebeu o primeiro parâmetro que ele tem que analisar uma condição. Então, ele está recebendo aqui a coluna das disciplinas e está analisando se a disciplina estudada é informática. Se for, ele vai pegar a coluna B, que está aqui no último parâmetro, de B2 a B6, e vai adicionar. Tá? Então, a gente está querendo somar a quantidade de horas estudadas em informática. A gente tem que analisar primeiro se é informática e depois a gente soma as horas estudadas. Primeira coluna, coluna que a gente vai analisar a condição. Segundo parâmetro, o que a gente tem de condição? Tem que ser igual à informática. Terceiro parâmetro é o que a gente vai somar se a condição for atendida. Ok? Então, letra B. O que a função conte-se faz? A função conte-se é bastante semelhante à soma-se, mas na verdade a conte-se vai contar valores, não vai somar valores. Pegou a diferença aí? Então beleza, bora lá. 7. Assinale a opção correta quanto aos navegadores de internet ou browsers e ao Internet Explorer 11. Então, navegador de internet e browser é a mesma coisa, tá, galera? Internet Explorer, Google Chrome, Firefox são navegadores ou browsers que são usados para navegar na internet. E o Internet Explorer é um deles e pode estar lá na prova da gente, beleza? Letra A, a gente está querendo a opção correta. O Internet Explorer 11 não possui recurso que permita a navegação sem que as páginas acessadas sejam salvas em histórico. Ele não possui, será? Letra B. Os navegadores, de forma geral, impedem que vírus vindos da internet infectem nossa máquina. C. Os navegadores permitem apenas que façamos uso de mecanismos de busca como o Google e o Bing. D. Os navegadores permitem o acesso a páginas web. E pronto. E aí, galera? Galera, bora lá. Internet Explorer 11 possui sim um recurso para você navegar sem manter os históricos, sem manter rastros da sua navegação. No Internet Explorer, isso chama in private. Então, qual é o recurso do Internet Explorer que te permite navegar sem deixar rastros? É este aqui, ok? Qual que é o atalho para abrir ele? Ctrl Shift P. Ctrl Shift P. P de private, tá? No privado. Lembra disso, galera. Quando você está lá navegando nesse modo, você não tem o histórico salvo. Então, você pode acessar várias páginas sem manter o histórico. Então, essa aqui está falsa. Possui sim recurso que permite a navegação sem salvar as páginas em histórico. Navegadores impedem que vírus vindos da internet infectem nossa máquina? Não, isso não é o papel do navegador. O papel do antivírus talvez seja esse. Do navegador, não. O navegador ele não bloqueia, pelo menos a priori, as ameaças que estão tentando infectar nosso computador. Não é esse o papel, beleza?
Letra C. Os navegadores permitem apenas que façamos uso de mecanismos de busca, como Google e Bing. Não, você pode utilizar seu navegador lá para acessar Google e Bing? Pode. Inclusive, galera, o Bing lembra que é o buscador padrão do Internet Explorer. Não é o Google, é o Bing. O Bing é da Microsoft, tá? Mas além de acessar esses mecanismos de busca, além do Google, você pode acessar Facebook, Instagram, Twitter, G1. Você pode acessar um tanto de coisa aí, além dos mecanismos de busca, utilizando seu navegador. Então, essa não é a única função dos navegadores. Lembra também, concurseiro, lembra lá que na sua prova você vai ter um tanto de palavrinha que pode indicar respostas. Essa palavra aqui, apenas, somente, só, nunca, sempre, são palavras muito perigosas. Lembra disso e eu tenho certeza que vai te ajudar lá na prova. Os navegadores permitem o acesso a páginas web. Sim, é esse o papel dos navegadores. Te permite acessar aí as páginas que você tem interesse de visualizar. Beleza? Lembra desse papel dos navegadores e lembra aí desses pontos do Internet Explorer também. Marcos enviou um e-mail sobre o andamento dos negócios da seguinte forma, utilizando o Outlook 2007, tá? O Outlook 2007 é uma ferramenta que permite gerenciar e-mails, atividades, contatos, e aí ele integra essas ferramentas. Ele permite que você utilize essas ferramentas de forma integrada, beleza? No campo para, ele adicionou o pedro@hotmail.com. No campo CC, que é com cópia, ele adicionou a Flávia, flávia@gmail.com. No campo CCO, com cópia oculta, ele adicionou a Luísa, luisa@outlook.com. Então, para Pedro, com cópia para Flávia, com cópia oculta para Luísa. Analise as afirmativas seguintes. Pedro sabe que Flávia e Luísa também receberam a mensagem. Só anotar aqui para a gente lembrar. Para Pedro, com cópia para Flávia e com cópia oculta, que é CCO, a sigla, Luísa. Primeira afirmação aí. Pedro sabe que Flávia e Luísa também receberam a mensagem. Não é verdade. Quem está aqui no campo para sabe de todo mundo que recebeu no campo para e no campo CC. Então, Pedro sabe que Flávia recebeu. Se tivesse mais alguma pessoa aqui, o Jonas, ele saberia que o Jonas também teria recebido e a Flávia também. Então, quem está no para, vê quem está no CC, tá? Quem está no para, vê quem está com cópia. Quem está com cópia, vê quem está com cópia e vê quem está no para também. Então, Flávia sabe que Pedro recebeu. Então, Flávia sabe que Pedro recebeu, mas não sabe que Luísa também recebeu. Verdade! Quem recebe com cópia oculta não é uma informação pública. Então, Pedro sabe que Flávia recebeu? Sabe. Pedro sabe que Luísa recebeu? Não sabe, porque Luísa está com cópia oculta. Flávia sabe que Pedro recebeu? Sabe. Mas ela não sabe que Luísa recebeu. Luísa não está visível aqui para Flávia, beleza? Luísa não está visível nem para Flávia, nem para Pedro. Quem recebe com cópia oculta não fica visível para quem está no para e para quem está no com cópia. Então, Pedro sabe que Flávia e Luísa também receberam? Falso, porque ele não sabe que Luísa recebeu. Flávia sabe que Pedro recebeu, mas não sabe que Luísa também recebeu. Verdadeiro. E, por fim, Luísa sabe que Pedro e Flávia também receberam? Sim. Quem está com cópia oculta é como se fosse um espião. Ele sabe de todo mundo que recebeu, mas as pessoas não sabem que ele recebeu. Belezinha, galera? Então, na verdade, estão corretas apenas 1 e 3. Lembra aí da diferença de com cópia para com cópia oculta. Com cópia oculta, o CCO, é como se fosse uma espionagem. A pessoa que está com cópia oculta sabe das outras pessoas que estão recebendo o e-mail, mas as outras pessoas que não estão, que estão lá no para, que estão lá no com cópia, não sabem que quem está no com cópia oculta recebeu. Beleza? Próxima questão.
Em relação ao Outlook 2007, assinale a opção incorreta. Permite o agendamento de tarefas, o gerenciamento de e-mails e a gestão de contatos, por exemplo, mas não permite que essas funções sejam integradas. Ou seja, não é possível, por exemplo, utilizar os dados dos contatos cadastrados para criar e-mails. Falso, 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 falso. Por quê? Até aqui estava muito bem. Permite o agendamento de tarefas? Permite. O Outlook permite isso para a gente. Ele tem, por exemplo, uma ferramenta de calendário em que você coloca as atividades lá que você tem que desenvolver, de quantas horas a quantas horas, o assunto daquela atividade. Existe essa possibilidade. Gerenciamento de e-mails? Sim, dá para você cadastrar várias contas de e-mail no Outlook e acompanhar de um lugar só todos os e-mails que estão sendo recebidos por essas contas. A gestão de contatos também é possível? Também é possível. Mas essas funções elas se integram. Lembra disso porque é um recurso importante do Outlook. Não é possível utilizar os dados dos contatos cadastrados para criar e-mails? Falso. Por quê? Porque quando você está lá criando e-mails, você pode acessar a sua lista de contatos que você criou no Outlook e escolher os contatos para quem você quer enviar. Beleza? Então, por isso que essa aqui está falsa e é a opção que a gente vai marcar, porque a gente está procurando a incorreta. Mas vamos analisar as outras para a gente recuperar um pouco aí dos conceitos importantes do Outlook. Permite a criação de tarefas e a alocação delas em datas. É possível, então, visualizar em um calendário as atividades a serem desenvolvidas. Verdadeiro. Permite que várias contas de e-mail sejam adicionadas para que a gestão seja facilitada em um único ambiente. Verdadeiro também. É possível adicionar contatos e geri-los colocando dados como nome, telefone e endereço de e-mail. Essas informações podem ser usadas, por exemplo, para facilitar o endereço de e-mails. Sim, endereçamento de e-mails. Sim, então quando eu estou lá escrevendo meu e-mail, eu posso muito bem acessar minha lista de contatos e escolher os contatos para quem eu quero enviar. Fechou? Próximo, então. Analise as seguintes afirmativas sobre o Outlook 2007. A caixa de saída mostra os e-mails que já foram enviados. Não, galera, foca aqui, chama aqui, corta para cá, vem para cá. Vamos lá. Caixa de saída, embora o nome seja muito enganador, ela, na verdade, ela guarda os e-mails que ainda não foram enviados. Ela está carregando os e-mails ainda para serem enviados, beleza? Então, quando o e-mail está lá na caixa de saída, quer dizer que ele ainda está sendo preparado para envio, ele ainda não foi enviado de fato. E aí, a gente diferencia essa caixa de saída, é importante, de itens enviados. Itens enviados são aqueles que realmente já foram, tá? Já foram para quem deveriam ir. Então, se na caixa de saída a gente tem os e-mails sendo carregados para envio, nos itens enviados a gente tem os e-mails que já foram mandados de fato. Então, caixa de saída mostra os e-mails que já foram enviados? Falso. Lixo eletrônico mostra os e-mails excluídos pelo usuário? Também não. Pegadinha aqui. Lixo eletrônico. A gente tem dois conceitos que confundem também, que é o lixo eletrônico e o itens excluídos. No lixo eletrônico, o que acontece? Quando você recebe um e-mail, um sistema automático do e-mail, vinculado ao e-mail, ele verifica se aquele e-mail é malware, ou vírus, ou propaganda indesejada. Se for, existe a possibilidade de ele colocar logo aqui. Então, o lixo eletrônico está vinculado com um recurso automático que analisa os e-mails e coloca eles como e-mails problemáticos. Não é alguma coisa que o usuário faz. Não são os e-mails que o usuário escolhe para excluir. Os que o usuário quer excluir, ele coloca aqui em itens excluídos, entendeu? Então, quando você exclui o e-mail, ele vai ficar lá em itens excluídos. Retomando, existe um mecanismo automático que verifica os e-mails. Em alguns casos, ele avalia os e-mails como spam, como lixo eletrônico. Ou seja, é uma propaganda indesejada, por exemplo, e já coloca aqui em lixo eletrônico, não coloca na sua caixa de entrada. Beleza? Então, lixo eletrônico mostra os e-mails excluídos pelo usuário, falso também.
A caixa de entrada é o único destino possível para os e-mails que são enviados para uma conta de e-mail. Aí, mais aquelas palavrinhas que restringem demais as coisas e podem ser pegadinha aí na sua prova. Único destino possível? Não, por quê? Porque, por exemplo, existe esse recurso aqui de lixo eletrônico em que os e-mails podem chegar e já cair lá, nem passam pela caixa de entrada. Então, essa terceira também está errada. Assinale a alternativa que contém afirmativas corretas. Letra D, todas as afirmativas estão incorretas. Lembra aí então, galera, diferença de caixa de saída e itens enviados. Caixa de saída preparando para envio, itens enviados já enviados. Lixo eletrônico, recurso automático e verifica se o e-mail é spam, se é lixo. E já coloca aqui automaticamente. Itens excluídos, o usuário escolheu excluir. Ficou claro, galera? Esses conceitos eles são importantes e podem estar lá em alguma pegadinha, em alguma malícia lá da prova. E é bom a gente ficar sempre de olho, atento. Bora continuar então. Questão 11. Roberto utiliza o Office Outlook 2007 e recebeu uma nova mensagem em sua caixa de entrada e quer respondê-la não só para quem a enviou, mas também para os outros que receberam a mensagem diretamente ou como cópia. De novo aqui, a questão do e-mail que a gente acabou de discutir, ela vem de novo forte. Roberto recebeu uma nova mensagem na caixa de entrada e quer respondê-la. Ele quer responder não só para quem a enviou, mas para todos os outros que receberam a mensagem também, diretamente ou como cópia. Qual opção Roberto deve utilizar? Ele deve responder, fazer réplica, responder a todos ou comentar. O recurso certo aqui é responder a todos, porque quando a gente responde com a ferramenta responder, a gente só responde para quem enviou a mensagem para a gente não responde para os outros envolvidos naquela comunicação. Então, responder a todos responde para quem enviou, mas também para as outras pessoas que receberam o e-mail lá no com cópia. Beleza, galera? Diferença de responder para responder a todos. Molezinha. Sussa. Observe a seguinte tabela construída no Excel 2007. A gente tem disciplina, nota final, situação. Matemática, português, história e filosofia, 8, 5, 6 e 4. A Adélia quer preencher a terceira coluna dessa tabela, a situação, automaticamente da seguinte forma. Se a nota na disciplina correspondente for pelo menos 6, a situação deve ser aprovado. Caso contrário, reprovado. Assinale a opção que traz a função que deve ser utilizada por Adélia na célula C2. Então, tem aqui as notas, eu quero que se for pelo menos 6, que tenha aprovado, e se for menor do que isso, né, seja reprovado. Qual função que ela deve utilizar? Letra A. Se, na célula C2, então você está analisando aqui na célula C2. Até porque depois que você faz nenhuma célula, existe um recurso de apertar um quadradinho que fica aqui e arrastar, e aí ele copia a fórmula adaptando. Então aqui você está usando B2, depois ele vai usar B3, B4, B5, tá? Isso aí facilita muito a vida de quem está construindo as funções. Na célula C2, então, ela vai ter que analisar se B2 é maior ou igual a 6. Por quê? Porque falou pelo menos. O que é pelo menos, Igor? É 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Porque pelo menos inclui o 6. Se eu tivesse falado maior do que 6, então realmente teria que ser 6,1, 6,2, 7, 8, 9, enfim. Então, se B2 maior ou igual a 6, escreva aprovado, se não reprovado. Beleza, esse é o papel da função se, é analisar uma condição e aí retornar o valor. Como é que é a sintaxe, como é que é a construção da fórmula se? A gente tem primeiro uma condição, depois a gente tem o valor se verdadeiro, o que ela retorna, o que ela responde para a gente. E aqui a gente tem o valor se falso. O que está acontecendo aqui? A gente está analisando a nota lá, a primeira nota de matemática, que é 8.
Essa nota é maior ou igual a 6? É. Então, vou devolver o texto aprovado. Vou escrever naquela célula lá o texto aprovado. Se não fosse maior ou igual a 6, eu escreveria naquela célula o texto reprovado. Beleza? Então, é de fato esse texto aqui, essa opção. Na letra B, a gente tem se B2 maior do que 6, eu escrevo reprovado, se não aprovado. Errado, porque primeiro aqui, por dois motivos. Primeiro é a condição se verdadeiro, depois que é a condição se falso. E aqui outra coisa, é maior ou igual a 6, porque é pelo menos 6. Essa aqui, se B2 maior ou igual a 6, reprovado, se não aprovado. Essa aqui é pegadinha também, porque se você não lembrar, você erra. Primeiro verdadeiro e depois falso. Se B2 maior ou igual a 6, eu tenho que devolver aprovado, se for verdadeiro. Se não, que eu tenho que devolver reprovado. Beleza? Então lembra, condição, o que acontece se for verdadeiro, o que acontece se for falso. Essa é a ordem e eles são separados por ponto e vírgula. Os argumentos da função são separados por ponto e vírgula. Beleza, galera? Letra D aqui, só para a gente constatar. Se B2 maior do que 6, aprovado. Se não, reprovado. Também está errado, porque na verdade é pelo menos 6. Então é maior ou igual a 6. Só isso que está errado nessa aqui. A resposta é a letra A. 13. Sobre o Windows 7 em português com suas configurações padrão, assinale a alternativa incorreta. O painel de controle permite várias configurações do sistema, como por exemplo, configurações em relação à segurança e à aparência. Verdadeiro. O painel de controle é o principal instrumento que a gente tem no Windows 7 para fazer configurações. Isso é fundamental para você que está indo lá fazer seu concurso. Lembra que se ele te pedir alguma coisa de configuração, é muito provável que vai ser no painel de controle. Configuração de aparência, configuração de segurança, configuração de data e hora. Esse tipo de configuração é no painel de controle. E aí, se você também tiver que chutar alguma coisa lá, lembra que as configurações, na maior parte das vezes, estão no painel de controle no Windows 7. B. O atalho Alt-Tab permite alternar entre os programas abertos. Verdadeiro também. Quando você aperta Alt-Tab, o Alt é uma tecla que fica aqui do lado da barra de espaço. Tá? Aqui o Tab são duas setinhas, uma para frente e outra para trás. Aqui é o Alt. Quando você aperta Alt-Tab, você vai passando por todos os programas que estão abertos. E aí, onde você parar, ele abre para você. A mesma coisa é o Windows Key com o Tab. Tá? Aqui é a bandeirinha do Windows, que a gente chama de Windows Key, e o Tab. Se você utilizar essas duas teclas, também vai fazer a mesma funcionalidade, só que de um jeito mais fino, de um jeito mais chique, com estilo, com uma coisa bem bonita lá. Tá? Depende da configuração, depende da versão do Windows. Mas o Alt-Tab, ele alterna entre os programas abertos e aí você solta as teclas no que você quiser deixar aberto. Então, essa também está correta. Os arquivos enviados para a lixeira ainda podem ser recuperados. Verdadeiro. Quando os arquivos estão lá na lixeira, existe a possibilidade de você ainda recuperá-los. Eu ainda quero falar uma coisa de lixeira aqui com vocês. Lembra de uma coisa. Lixeira. Quando você apaga um arquivo que está na sua máquina, ele vai para a lixeira, se você apagar de forma normal. Se você apagar um arquivo que tiver numa mídia externa, como por exemplo um pendrive, ele não vai para a lixeira. Lembra disso. Outra coisa, se você clicar em um arquivo uma vez, apertar, ao invés de delete, que é só para apagar normal, você apertar shift delete, ele é apagado sem ir para a lixeira. Shift delete apaga sem ir para a lixeira. Apagar normal vai para a lixeira se estiver na sua máquina. Apagar normal se estiver em mídia externa como o pendrive, não vai para a lixeira. Beleza? Então, os que estão na lixeira ainda podem ser recuperados. Para desinstalar programas, basta encontrá-los no disco e pressionar delete ou clicar com o botão direito e escolher excluir. Não! Para desinstalar programa, você abre o painel de controle e
vai na opção de desinstalar programas, porque essa é a forma mais indicada, mais segura para você desinstalar um programa por completo no Windows 7. Então não tem nada de delete, beleza? Então lá é a opção D, que é a incorreta que a gente estava procurando. Galera, presta atenção aí nesses conceitos que a gente está trazendo. Esse negócio da lixeira é importante. O negócio do painel de controle também é fundamental. O painel de controle reúne as configurações, permite você configurar a sua máquina lá no Windows 7. Beleza? Observe a seguinte imagem que representa a operação de mover no Windows 7 em português com as configurações padrão. Eu pego um arquivo e arrasto para alguma pasta, que no caso imagens aqui. Peguei o arquivo aula1.docx e arrastei para imagens. Docx indica para a gente que é o quê? Que é um arquivo relacionado ao Word. Lembra, doc ou docx são arquivos do Word, geralmente. A operação registrada na imagem se deu da seguinte forma: abriu-se o Windows Explorer, que é o gerenciador aqui de arquivos do Windows, arrastou-se o arquivo aula1.docx para a biblioteca imagens. Sobre a ação realizada, assinale a alternativa correta. A operação mover e recortar são idênticas. Falso. São bastante parecidas por causa do seguinte: quando você move um arquivo de um lugar para o outro, ele vai. Não é uma cópia que vai. Ele vai o arquivo mesmo, entende? Então, eu estou tirando a aula 1 daqui desse lugar e estou jogando lá na pasta de imagens. Então, o recortar também faz mais ou menos isso, só que na verdade o recortar só tira. Depois você tem que ir em outro lugar e colar. E aí você pega o arquivo. Então, na verdade, o mover é como se fosse um recortar e colar executados simultaneamente. Não é só o recortar, porque o recortar é só tirar. Não é também um copiar, porque o copiar vai uma cópia. E não é isso que o mover faz. O mover leva o arquivo para outra pasta. Beleza? Essa operação também poderia ser feita da seguinte forma: clicar no arquivo aula1.docx, pressionar simultaneamente Ctrl X, clicar em imagens, pressionar Ctrl V. Perfeito! Ctrl X é a operação de recortar, Ctrl V é a operação de colar. Então, mover é como se fosse um recortar e um colar. Então, eu tiro da onde ele está com o Ctrl X, que é o atalho para recortar. Ctrl X recorta. E Ctrl V cola lá na pasta imagens. A operação falhará porque a biblioteca imagens não pode receber documentos como aula1.docx, claramente um arquivo do Word. Não! Essas bibliotecas, imagens, vídeos, músicas e documentos, elas existem, mas elas são bem flexíveis. Você pode colocar música na pasta de documentos, você pode colocar vídeo na pasta de música, não tem problema, não tem restrição. É claro que fica mais organizado se você não fizer isso, mas ele não proíbe que você faça. Letra C, então, também está errada. A biblioteca imagens ficará com uma cópia do arquivo aula 1. E uma cópia será mantida na pasta atual. Não. Mover leva o arquivo. Mover não cria cópias. Beleza? Lembra disso também. E lembra de mais uma coisa. Qual que é o atalho para copiar coisas, mesmo parte de texto ou arquivos? É o Ctrl C, que a gente está acostumado a usar. Eu sei disso. Então aqui a gente estava procurando a opção correta. E a opção correta é a letra B, que mover. E a operação de recortar e colar é a mesma execução, a mesma finalidade. Assinale a alternativa que contém corretamente o atalho do teclado, o ícone que se relaciona com a mesma funcionalidade e a descrição da funcionalidade no Office Word 2007. Então lá na prova também pode aparecer isso para a gente, pode aparecer a questão de ícones, atalhos e funcionalidades. A gente vai ver alguns aqui. Quando tem esses tracinhos assim, que parece um texto, normalmente é alinhamento, tá? Justificado é um texto bonitinho, que começa numa margem e termina na outra margem, e ele vai retinho. Centralizado é mais aquele negócio poema, que é uma coisa assim, tá? É centralizado. E alinhada à direita, é assim, alguma coisa assim.
e alinhado à esquerda é uma coisa assim, tá? Essas são as posições de alinhamento. Essa aqui é o justificado, o atalho é Ctrl J, só que aqui ele colocou como alinhamento centralizado, errado. Ctrl E é o alinhamento centralizado, Ctrl J, justificar, Ctrl E, centralizar. Só que aqui ele colocou alinhamento justificado, também está errado, né? Só de olhar o ícone e a função a gente já percebe. Ctrl N, negrito, negrito, Ctrl N, é isso mesmo. Deixa a letra mais forte pra gente. Só que aqui ele colocou novo documento, falso também, porque é negrito a funcionalidade. E Ctrl I, com o ícone de um izinho deitado, itálico. É aquele texto que está assim, mais caído, beleza? É o itálico, o atalho é Ctrl I. Então, resposta, letra D, beleza? Lembra disso, Ctrl N, negrito, Ctrl I, itálico, Ctrl E, centralizado, Ctrl J, justificado, tá? Bora lá, galera. Foco, força e fé. Sei que vocês estão aí cansados e ansiosos aí para a prova, mas bora aqui tentar pegar mais alguma coisinha e a gente já está concluindo aqui a parte de informática. Espero que você esteja conseguindo memorizar aí algumas informações que eu tenho certeza que vão ser úteis lá na sua prova. 16. Sobre as funcionalidades no Word 2007 em português com configurações padrão, assinale a opção incorreta. É possível inserir, excluir e visualizar comentários no documento a partir da guia Inserir? Não. Existe uma guia que chama-se Revisão. Revisão é para você comentar um texto, revisar ortograficamente, por exemplo. Então, é na guia Revisão em que a gente tem esse tipo de ferramenta de comentário. Na guia Inserir, a gente pode inserir imagens, clip arts, que são espécies de imagens também, gráficos e outras coisas. Então, não é na guia Inserir. Olha o nome da guia, Inserir. Ela provavelmente vai agrupar funções que estejam relacionadas a inserir arquivos, inserir elementos ao nosso documento. E não é isso que a gente está fazendo. A gente está falando aqui de comentários. Não tem muito a ver, não. Beleza? A partir da guia início, a guia início é responsável pela formatação do texto. Essa parte de negrito, de listas, de alinhamento do texto, estão todos nessa guia início no Word, beleza? É possível formatar o texto como alinhamento e fonte. Corretíssimo. Na guia referências, há opções para adicionarmos sumário e notas de rodapé. Sim, referências então está ligado a sumários, índices, notas de rodapé, esse tipo de coisa. Está lá em referências. A gente está procurando a opção incorreta. A gente até já encontrou, né, que é a letra A. Na letra D, na guia correspondências é possível criar malas diretas, sim, então na guia correspondências a gente tem esses elementos que ajudam a construir uma mala direta. Beleza? Lembra aí que as funcionalidades, as ferramentas, os botões, eles são agrupados lá no Word em guias. E essas guias, elas cada uma tem alguma função. Quer ser aprovado na GmbH? Tá cansado de teoria e não tem tempo para poder estudar? Conheça a nossa revisão 100% online, focada na resolução de questões. E o melhor, já está disponível para te ajudar a conquistar a sua aprovação. Clique abaixo e saiba mais.